Quando começa a bull run, aquela pernada explosiva das criptomoedas, e a alt season, que é a temporada das altcoins, onde a dominância do Bitcoin cai e nós temos um movimento explosivo de 10, 15, 20 vezes nas altcoins. Para responder essas duas perguntas, a gente vai ter que olhar os ciclos passados e fazer diversas correlações. E pelo que eu vi nos estudos aqui, pessoal, a gente pode estar na boca do gol para começar um movimento explosivo. Se você ainda não se posicionou no mercado cripto, principalmente nas altcoins, presta atenção, porque a gente pode estar diante de uma grande oportunidade de multiplicação de capital. Se quer assistir esse vídeo até o final, vai entender do que eu estou falando, já pega seu café, porque vai ter muita correlação, muitos detalhes para você prestar atenção. A gente vai trazer vários gráficos aqui, pessoal, correlacionando com a dominância do Bitcoin, a dominância do STT, muita coisa bacana. Fica comigo até o final e nós vamos responder duas perguntas aqui, beleza? E a gente vai brindar mais à frente, tá bom? Brindaremos mais à frente, seus capitalistas. Vai dar bom demais, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal, respondendo a pergunta do Alexandre Bini. Nosso amigo inscrito aqui do canal, Alexandre Bini, perguntou o seguinte: que corretora vocês indicam? Então vamos lá, Alexandre. Hoje eu utilizo a BingX. O legal da BingX é que nós encontramos os projetos mais famosos, mais consolidados, como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, mas também nós temos projetos menores, altcoins recém-lançadas. Então aqui nós temos centenas de altcoins para negociar, incluindo altcoins de baixa capitalização, que são aquelas mais explosivas para a gente especular nesse ciclo. Então a BingX é uma exchange bem completa, fácil de usar, certo? E o melhor de tudo, ela não exige o KYC, então você consegue negociar com privacidade. A BingX está sediada em Singapura. Para você abrir a sua conta, o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? BingX, respondendo a sua pergunta, é a exchange aí que eu estou utilizando, beleza? Muito bem. Vamos para a segunda pergunta aqui. O Mixpots, ele perguntou o seguinte: a alt season, a temporada das altcoins, geralmente começa quanto tempo depois do halving? Então vamos lá. A gente vai aprofundar bastante esse tema, pessoal, tá? Mas respondendo de maneira objetiva, o nosso amigo Mike aqui, a temporada das altcoins, olhando o ciclo de 2017, ela começou cerca de 280 dias, tá? A bull run, né, na verdade, ela começou cerca de 280 dias após o halving, tá? Então perceba que aqui o preço ainda deu uma enroladinha, ele foi subindo, né? Foi subindo aqui, mas ele foi meio que se enrolando, né? Para aí começar essa pernada explosiva, que é essa pernada explosiva aqui, que é a bull run. É essa pernada ali que a gente muda de patamar, tá? E para ela começar, demorou aí cerca de 280 dias. No ciclo aqui de 2020, 2021, esse movimento foi um pouco mais rápido, certo? Perceba que do halving para cá, até começar essa bull run, foram cerca de 170 dias, certo? Então foi mais curto. O que a gente pode esperar para esse ciclo é que seja mais curto essa explosão. A cada ciclo, essa bull run, né, ela demora menos para começar depois do halving, tá? Então demorou cerca de 200 e poucos dias, ali 280 dias no ciclo de 2017, e aqui no ciclo de 2020 demorou cerca de 170 dias, certo? Então, se posicionar nesse momento aqui é muito importante. Agora, olha só o que eu destaquei aqui para você, tá? Essa linha aqui, ó, é justamente o rompimento do topo anterior. Então, o cara que não vai entrar no mercado porque agora o preço já andou bastante, presta atenção, porque é justamente quando rompe o topo anterior, certo? Do ciclo anterior, no caso aqui o ciclo que finalizou em 2014, é quando rompe esse topo anterior é que começa a bull run. Ou seja, nós estamos justamente no momento decisivo para o Bitcoin romper o topo anterior. Nós ainda estamos vendo esse movimento acontecer. É quando ele rompe que entra a euforia, que começa a bull run. A bull run ainda não começou. A pernada final das criptomoedas, onde a gente realmente tem uma multiplicação cabulosa de capital, ainda não começou. Mas está próxima de começar se a gente olha os movimentos do ciclo passado, certo, pessoal? Então, é no rompimento do topo anterior, naquela região ali, que a gente observa justamente essa bull run iniciando. A gente ainda não viu isso acontecendo nesse ciclo, tá?
tá? Nós ainda não vimos isso acontecendo nesse ciclo. Por quê? Porque nós estamos justamente nesse momento aqui, aonde estamos buscando, né, romper o topo anterior. Então o que se espera, olhando os ciclos passados, é que rompendo esse topo aqui, certo? A gente vai ver o Bitcoin disparar, acredito eu, buscando lá os 150, 200 mil dólares. Tá, pessoal? 150 mil dólares é a minha estimativa. Mas aqui o nosso amigo ele tá perguntando, né? E a Alt Season? Então você já entendeu que cerca de 170 dias começa a Bull Run. E agora a gente vai olhar com um olhar mais cuidadoso para essa questão da Alt Season, certo? Porque o Bitcoin é o rei. Quando o Bitcoin disparar, a gente vai começar a ver as altcoins disparando. Mas tem uma sequência. Porque primeiro é o Bitcoin que dispara, tá? Primeiro o capital ele vai para o Bitcoin. E depois nós vamos ver esse capital migrando para o Ethereum e depois para as large caps e depois para as moedas de menor capitalização. Por isso que eu digo que nesse momento que nós estamos, é um bom momento de começar a montar a posição nas large caps e também nas moedas de baixa capitalização, porque ainda nós vamos ver esse capital que hoje está no Bitcoin migrando para essas moedas de mais baixa capitalização. É isso que acontece em todo o ciclo passado e é isso que eu vou mostrar para você fazendo essas correlações. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Esse vídeo está muito especial. Compartilha para geral, deixa seu like. Deu um trabalhinho para fazer, mas vocês merecem, pessoal. Se inscreve aí e vamos lá. Bom, você já viu mais ou menos quanto tempo demora para Bull Run começar, ok? Isso está relacionado com o Bitcoin. Agora a gente vai olhar a dominância do Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin é o rei. A maior parte do market cap das criptomoedas está no Bitcoin. Só que quando a Alt Season começa, ocorre uma migração do Bitcoin para essas moedas de baixa capitalização, de menor capitalização, moedas mais especulativas, né, as altcoins. Então, olhar a dominância do Bitcoin e olhar a dominância do USDT, que é a principal stablecoin do mercado, é muito importante para a gente conseguir entender essas correlações e os movimentos ainda que a gente vai ter pela frente, tá? Então vamos lá, vamos por partes. O que aconteceu aqui no ciclo de 2016, 2017? Quando a dominância do Bitcoin cai, né? A dominância do Bitcoin cai depois de cerca de 250 dias do halving, ok? Isso lá em 2017. Quando a dominância do Bitcoin cai, as altcoins tendem a ganhar valor, certo? Entendido? Beleza, aí o ciclo termina, o Bitcoin ganha dominância novamente, certo? E depois ali em 2020, a gente vê novamente, né, um pico da dominância, certo, do Bitcoin, e aí ela corrige, e aí inicia a temporada das altcoins. Só que agora a gente vai correlacionar isso que eu falei na teoria com a prática, com o que aconteceu nos ativos, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver o que aconteceu aqui quando a dominância do Bitcoin caiu com o Ethereum. Lembra que eu falei para vocês que a primeira cripto a ver a migração de capital do Bitcoin é o Ethereum? Então vamos ver o que aconteceu quando a dominância do Bitcoin caiu lá com o Ethereum. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu destaquei com vocês o halving, tá? Nessa primeira mãozinha. Então aqui está o halving do Bitcoin. E o que aconteceu com o Ethereum depois do halving, ok? Então você começa a ver que o Ethereum começa a ganhar valor. Primeiro ele deu uma corrigida, antes do halving ele deu uma corrigida, isso no ciclo de 2020, tá? Claro que teve ali a questão da Pand, e depois do halving ele ganha valor. Aqui, pessoal, é quando a dominância começa a cair. Lembra que eu destaquei aqui uma mãozinha, ó? Aqui, ó, esse é o ciclo de 2020, o pico do ciclo de 2020, ali em janeiro de 21, tá? Janeiro de 2021, a dominância do Bitcoin começa a cair, ou seja, o capital começa a migrar do Bitcoin para as altcoins. A dominância cai, e o que acontece com o Ethereum? Justamente nesse período, o Ethereum começa uma pernada de alta, certo? Aqui nós podemos dizer que começou a Alt Season, tá? E aí, isso demorou cerca de 140 dias, certo? Do halving do Bitcoin para esse movimento explosivo do Ethereum, demorou cerca de 140 dias, ok? Começou aqui mais ou menos em dezembro de 2020, tá? Essa pernada mais explosiva aqui, se a gente fosse levar em consideração aqui setembro de 2020, né? Primeiro veio o Ethereum, depois aqui a Cardano, que é uma outra cripto bem famosa do mercado. No ciclo de 2020, vamos ver o que a Cardano fez. Aqui está o halving, certo? O movimento do halving, começa a pernada de alta, e aqui a dominância, né? Lá que eu mostrei para vocês quando a dominância do Bitcoin começa a cair. Perceba que é aqui que a gente tem a pernada mais explosiva. Quanto que a Cardano se valorizou de quando a dominância começa a cair até o topo?
ela se valorizou 23 vezes, tá? Do halving do Bitcoin até o topo, a Cardano se valoriza aqui 59 vezes, tá? Cerca de 50 vezes, mais de 50 vezes. Eu não tô falando 50%, eu tô falando de 50.000%. Isso que acontece numa alt season, pessoal. A gente ainda não viu isso acontecendo, tá? Nós ainda não observamos isso acontecendo. Isso provavelmente ainda vai acontecer. Por isso que eu estou bastante empolgado com o meu cafezinho, seu capitalista, porque ainda nós vamos poder surfar esse movimento. Olhando os ciclos passados, fazer 10 vezes de multiplicação de capital é muito possível. Por isso que lá no Criptos Exponenciais tem a minha carteira 10x, tem o Copy Trade, né? Que a gente vai buscar surfar esse movimento, certo? Que 10x é muito possível. Muito possível. Você vê que as altcoins na alt season, nessa bull run, elas se multiplicam muito mais que 1000%, né? Que 10 vezes. E a gente vai buscar, claro, fazer mais que 10x, certo? Mas é muito possível você fazer 10 vezes de multiplicação de capital nesse momento. Então, do halving, né, pessoal? Do halving aqui até o início dessa grande pernada final aqui foram cerca de 200 dias aqui na Cardano. A Cardano é um pouco mais atrasadinha do que o Ethereum, tá? Aqui, ó, então na virada, né, de dezembro de 2020 para janeiro de 21 é que começa então essa pernada aqui, certo? Essa pernada aqui, aonde a Cardano ela entrega 23 vezes de multiplicação de capital, certo? E quando que começa essa grande pernada aqui, ó, essa pernada final aqui que eu tô falando para vocês, justamente quando a dominância do Bitcoin cai. Então, quando a gente observar a dominância do Bitcoin caindo, é que a gente vai ver a alt season acontecendo. Por enquanto, pessoal, o Bitcoin ainda tá ganhando força, tá? E o que eu queria mostrar para vocês aqui? Geralmente, depois do halving aqui, pessoal, o Bitcoin ele fica num embrólio aqui por alguns dias. Aconteceu aqui, ó, lá no ciclo de 2017 e também a gente viu... Deixa eu dar uma limpada no gráfico aqui, porque tá bagunçado já, né? Ó, a gente viu algo parecido acontecendo. Lá, tirou as marcações, né? Mas a gente viu mais ou menos acontecendo aqui, ó. Lá em 2017, né? Depois do halving, o Bitcoin lateraliza para aí a dominância cair, né? E aqui em 2020 também. Ele dá um embrólio, dá uma lateralizada para a dominância cair. Então o que a gente poderia ver? A gente poderia ainda ver o Bitcoin dando uma lateralizada, a dominância do Bitcoin dando uma lateralizada, para daí a dominância começar a cair e aí começar a alt season. Então, quando a bull run do Bitcoin começar, a gente pode começar a ver também a dominância dele caindo, tá? Porque o Bitcoin começa a perder upside e a galera vai migrando para as altcoins. Primeiro o Ethereum vai ganhar valor, depois as large caps, como por exemplo a Cardano que eu mostrei para vocês, e depois as moedas menores, as micro caps, que são justamente as moedas de baixa capitalização, que a gente vai buscar encontrar, inclusive os projetos recém-lançados, para colocar na nossa carteira das criptos exponenciais, beleza? Se você não tá no criptos exponenciais, o acesso é vitalício, cai para dentro e não deixa a altcoin season começar, não deixa a bull run começar para entrar. Entra antes, seu capitalista. Se ocorrer uma correção, a gente vai entrar com força para surfar justamente essa pernada que vai se iniciar depois do halving, pessoal, próximo do halving. Nós estamos nesse momento, nós estamos próximo do halving. Olhe nos ciclos passados o que acontece, certo? Olhe nos ciclos passados o que acontece. A bull run começa ali justamente após o halving, tá? Nessa região, certo? Então ainda nós vamos surfar a bull run. A bull run ainda não começou. A bull run acontece depois do halving, como eu mostrei aqui nos gráficos para você, tá? Então essa pernada explosiva no Ethereum, aqui na Cardano que a gente viu, né? No próprio Bitcoin, né, pessoal, que eu tava mostrando para vocês aqui, ó. Essa pernada, ela ainda não começou. Por quê? Porque ela vai começar depois do rompimento do topo anterior. Essa última pernada, tá? Como a gente viu aqui nos ciclos passados. Então nós estamos na boca do gol para essa pernada começar, certo? E quem se posicionar agora, principalmente nas altcoins mais bem fundamentadas e nas altcoins com hype de baixa capitalização, vai conseguir aí multiplicar cabulosamente o capital quando a bull run começar e quando a alt season começar, que é a dominância do Bitcoin começar a cair, tá, pessoal? A bull run ainda vai começar. A bull run ainda vai começar. Não deixe para a última hora para entrar. Beleza, pessoal?
Lá vai ter as aulas exclusivas também, com o passo a passo de negociação, vai ter o grupo do Telegram, onde eu vou mandar os alertas, trocar ideia com a comunidade, então não perde essa oportunidade, tá? Então a gente ainda vai ver a Bull Run, ainda nós vamos ver o market cap das altcoins disparando, a estimativa é que esse market cap se multiplica em 7 vezes nesse ciclo, no último ciclo se multiplicou em 14 vezes, só que claro, a gente estava falando aí de um market cap de 24 bilhões, né? Então era muito menor. Hoje, como o market cap tá aumentando, mesmo com toda a impressão de dólares, provavelmente vai ser uma multiplicação menor do que o ciclo anterior. A expectativa é de que todo o mercado de altcoins vá para casa dos 4 trilhões. Isso seria uma multiplicação de cerca de 7 vezes nesse ciclo, tá? 7 vezes nesse ciclo. E claro, vamos encontrar moedas de menor capitalização que vão fazer muito mais do que 7 vezes. Esse é o market cap total. Moedas de baixa capitalização podem fazer 10, 15, 20, 30 vezes, né? Então, existem grandes oportunidades para quem se posicionar antes, né, do capital sair do Bitcoin e começar a migrar para as altcoins, tá, pessoal? Para a alt-season começar, tá? Nós ainda não estamos numa temporada de altcoin. Esse indicador aqui do Blockchain Center, ele aponta justamente, né, essa questão da temporada das altcoins. E segundo esse indicador, nós não estamos numa temporada das altcoins. Então, ainda nós veremos a grande valorização das altcoins em breve. Ela ainda não começou, tá? O que é uma altcoin season? É justamente a dominância do Bitcoin caindo, a migração de bilhões de dólares indo para as altcoins, da galera indo buscar essa multiplicação, essas assimetrias melhores que o Bitcoin, tá? E aí, meus amigos, é aquela multiplicação que eu falei para vocês de 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes, principalmente nas criptomoedas de menor capitalização. Aqui eu trouxe, né, depois que a dominância do Bitcoin começa a cair, certo? Lembra que eu falei nesse vídeo ainda? Depois que a dominância do Bitcoin começa a cair, eu dei o exemplo da Cardano, que nem era uma altcoin tão pequena na época. Ela se multiplicou em mais de 20 vezes, 2.000%, né? 2.000%, pessoal. Então, é absurdo a multiplicação de capital que a gente pode ter nesse próximo ciclo, né? E quem não se posicionar, pessoal, vai perder essa bull run, vai perder essa alt-season, tá? Então fique esperto aí, faça o seu gerenciamento, assuma a humildade perante a incerteza, sempre, né, investindo no antifrágil, né, pessoal? Porque ainda a gente não viu a alt-season começar, tá? Quando que a gente vai ver a alt-season começar? Quando a dominância do Bitcoin começar a cair, certo? Então fiquem espertos. Para quem quiser colar com criptos exponenciais, o link está aqui na descrição, vai acompanhar a nossa carteira 10x, lá tem todos os ativos que eu estou garimpando, certo? Das criptos exponenciais. E claro, a gente vai fazer a rotação também. Muitas vezes surgem novos projetos, e aí eu vou vender um projeto que já está com lucro, vou comprar outro que recém foi lançado, e a gente vai fazendo esse rotation na carteira para surfar esse ciclo de mercado das criptos, que aproveitando essa brecha que a macroeconomia está dando, a macroeconomia não está bonita, mas a macroeconomia segurando aí 6 meses, 1 ano, é o que a gente precisa para surfar esse ciclo de alta do ciclo de mercado das criptomoedas. Beleza, pessoal? Criptos exponenciais, para você quiser acompanhar uma carteira exponencial, uma carteira onde a gente vai multiplicar em 1000% nosso capital. Link está na descrição. Não perde tempo, seu capitalista. Entre antes da bull run começar, tá? Depois que as altcoins começar a valorizar, aí você vai perder o bonde. Nós estamos no início do movimento. Os motores estão aquecendo. Os motores estão aquecendo. Daqui a pouco o foguete vai partir e eu espero que quando o foguete partir você esteja dentro. A gente se vê na próxima. Esse é o Capitalista. Tchau, tchau.